Corinthians é o motivo. Enquanto continua sem uma definição de um novo comandante, o Flamengo segue ajustando pontos que possam ajudar a melhorar o time. Com a semana livre, Mário Jorge começou as atividades com o elenco e com a reavaliação de alguns jogadores, Pedro e Bruno Henrique. O camisa 9 teve um incômodo no adutor da coxa na cobrança de pênalti. Já Bruno Henrique sentiu dores na planta do pé. Mas a boa notícia é que nada foi constatado e eles treinaram sem problemas. Varela, que teve uma lesão no joelho e não joga desde a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, participou de atividades no campo. Arrascaeta segue a programação da diretoria de voltar de forma gradual. A última vitória trouxe um pouco de alívio para o rubro-negro e também fez encerrar um jejum de gols de Pedro, que não marcava desde o dia 13 de agosto. Ainda fez o jogador se tornar o 6º maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, empatando com o Romário no ranking geral. Voltar a marcar também ajuda a retomar a confiança no jogador, que vive um momento difícil no Fla. Ano passado, com o auxílio de Dorival, o atleta se destacou no elenco, mas em 2023 já ficou no banco por um tempo e voltou nos últimos jogos a ser titular e quer firmar a vaga. O compromisso do rubro-negro é apenas no sábado contra o Corinthians em São Paulo e tem tempo para voltar a equilibrar o elenco para o final de temporada. Ô, Vene Casagrande, você já falou aqui, mas pra quem não assistiu ao programa ontem, qual é o motivo do Tite não assumir? É o Corinthians. É o ex? É o ex, exatamente. Menina, mentira. É o ex. É porque, assim, só pra contextualizar, o Tite é tratado como ídolo máximo lá no Corinthians, ganhou muita coisa importante. Ele transcende até a questão de ídolo, né? E o Corinthians já tentou várias vezes a contratação do Tite, inclusive nessa temporada, e o Tite sempre manteve a postura de dizer não, porque ele não queria, porque ele tinha um acordo com a família dele de não assumir um time brasileiro ainda na temporada de 2023. Então, assim, ele quer evitar o desgaste. E eu concordo, falei isso aqui ontem e volto a repetir, eu concordo com o Tite. Eu acho que seria uma exposição totalmente desnecessária para ele, para a família dele, até mesmo para o Corinthians. Não via necessidade do Flamengo forçar a barra, botar o Tite agora na beira do campo contra o Corinthians, depois tem a parada técnica, o Tite chega e aí inicia o trabalho dele. Então eu acho assim, para evitar o desgaste, eu concordo com o Tite. Eu não acho nenhum problema também a diretoria do Flamengo esperar, não vejo como, tá se colocando abaixo de um treinador, que postura lamentável da diretoria, não vejo dessa forma, muito pelo contrário. Acho que mesmo com o Mário Jorge ali na beira do gramado, é um Corinthians que está muito abaixo tecnicamente, a verdade é essa. Então mesmo com o Mário Jorge ali, vejo o Flamengo com condições de vencer um Corinthians fora de casa. Mas pensa aqui, vamos pensar em todos esses 5 anos de multicampeão do Flamengo. Começa com o Jorge Jesus, né? E aí depois... Mas antes teve a escolha do Abel Braga, que foi errada a escolha. O Jorge Jesus chega depois da saída do Abel Braga. Sim, mas eu tô falando Jorge pra cá, né? Que começa a ganhar tudo. É porque eu quero ressaltar que a diretoria começou escolhendo mal. Mas eu não digo nem das escolhas que foram feitas. Eu tô vou fazer um recorte aqui pra reflexão de vocês aí, o Pedrosa. Do Jorge pra cá, aí vem aquela máquina, que é um time histórico até aqui no nosso futebol brasileiro, né? Quem viu aquele time sabe o que aconteceu. Depois, começa a trocação. Troca Domenech, do Rogério Ceni. Aí a gente já comentou aqui que o Rogério, ele tem muita qualidade, mas que também o Flamengo foi campeão ali por resquícios de um Jorge Jesus, do que eles sabiam fazer e mais, de como aquele time tava voando ainda. Gabigol. E o Gabigol. Ainda. Aí começa a patinar. No meio desse caminho, tem um Dorival 20 gotas. Durou 6 meses, o homem ganhou 2 coisas, mas foi tipo uma novalgina mesmo, né? Um negócio ali pra melhorar a cabeça, mas não melhorou. O que é o oriundo do sintoma. O que tá trazendo aquele sintoma? E aí vem Vitor Pereira, Paulo Souza... Domenech... Não, depois do Dorival. Vitor Pereira e Sampaoli. Agora, o que sobrou foram cacos. Para pra pensar que tem um ano que o Flamengo tá sem uma organização tática. Tem 9 meses. Desde que o Dorival Júnior saiu, com certeza. Mas, assim, o principal ponto aí na minha opinião, é o seguinte. É muito ruim você pegar trabalhos que você não tem nada para se aproveitar. Isso é péssimo. Só que quando você está falando de jogadores do calibre dos jogadores do Flamengo, você consegue também implantar a sua metodologia de trabalho, porque eles conseguem absorver isso de forma muito rápida. Jogadores aí que já trabalharam com o Tite. O Pedro, o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio. O Tite conhece muito bem, todos os jogadores do Flamengo. Todos. Porque são todos jogadores que, em algum momento da carreira,
já se colocaram, quem sabe, como selecionáveis, ou pelo menos ficaram no radar ali. Então o Tite vai ter muita facilidade, na minha visão, Fernanda, de conseguir implantar o trabalho dele. Porque são jogadores inteligentes, tecnicamente muito bons, e o Tite, eu já falei isso aqui no programa, eu vou falar de novo, dos técnicos brasileiros, ele é o melhor, ele sobra no futebol brasileiro. Então o Flamengo tem tudo para conseguir novamente, com o Tite, uma nova hegemonia. Se vai acontecer ou não, sabe qual é o maior ponto dessa sua fala aí, Pedrosa? Não é quem o Tite conhece, é que todo mundo conhece o Tite. Eu acho que é esse clima que o Flamengo precisa hoje, essa moral. E mais, você até comentou isso aqui por esses dias. O Vene Casagrande, a gente comentou até isso outro dia aqui, teve uma fala, foi no Flow? O Tite disse que ele não ia pegar nenhum time até esse ano, que ele ia curtir a família dele e tudo mais. Por que será que ele aceitou o Flamengo agora, então? Vamos lá, essa fala aí foi dita meses atrás, correto? Logo depois da Copa do Mundo, se não me engano. De lá para cá, muita coisa aconteceu e eu não vejo nenhum problema o Tite mudar de opinião. E se a gente parar e analisar, Fernanda Maia, eu tenho certeza que na ocasião, quando o Tite disse isso, ele jamais fosse esperar que o Flamengo fosse fazer uma proposta para ele. E hoje, no futebol brasileiro, qual outro time pode dar a melhor oportunidade de trabalho ao Tite? E quando eu digo oportunidade de trabalho é o seguinte, vamos lá, a estrutura que o Flamengo tem, uma das melhores do futebol brasileiro, salário em dia, o Flamengo não atrasa salário há mais de 10 anos, elenco bom, um dos melhores elencos do futebol sul-americano, para muitos aí, o melhor elenco. E ele terá o mais importante, carta aberta, carta branca para ele chegar. Ele será o dono do Ninho do Urubu. Ele vai poder fazer o que ele quiser. Então, assim, eu não vejo nenhum problema o Tite mudar de opinião, assumir o Flamengo nessa reta final de temporada, já pensando na reformulação para 2024. Muita gente critica o Tite, muitos corintianos estão criticando o Tite por causa disso. Mas, assim, sejamos francos, não dá para você comparar hoje o Corinthians e o Flamengo em estrutura de trabalho. O Corinthians está vivendo uma crise política absurda, porque é ano político, eventualmente atrasa salário, tem um elenco que precisa muito mais de reformulação que o próprio Flamengo, e eu vejo o Flamengo hoje como a melhor oportunidade de trabalho no futebol brasileiro para o técnico Tite. Ou não é? Estou em outro movimento, Vene. Vamos lá, aí vamos citar assim o Palmeiras, mas eu acho que o Tite jamais assumiu o Palmeiras. Não, jamais. Então, é o Flamengo, Você foi perfeito em todas as suas colocações, só que tem que lembrar um ponto. Quando o Tite disse isso, provavelmente, e isso estava acontecendo, ele e o staff dele estavam procurando emprego na Europa. Ele estava na espera, depois de tudo que ele fez com a seleção brasileira, de receber uma oportunidade na Europa. Então, por isso que ele frisa. Sim. No Brasil, eu não treino ninguém. E não aconteceu. Porque não aconteceu. Ele tentou, ele até teve propostas de times menores, mas ele entendeu que não fazia sentido ele pegar times menores lá. E na Europa realmente é muito complicado você conseguir colocar um técnico brasileiro que não faça trabalhos menores para depois crescer. Então o que o Tite fez, voltou atrás. E isso é completamente normal. E assim, Flamengo é uma seleção, né? Ele vai assumir uma seleção. Vai jogar na data FIFA? Não é não? É a seleção, pô. Ô, Tite, só não me vem com essa de renovação de contrato de Rodrigo Caio. Isso aí, ó, já deu, hein? Fim de um ciclo. Deixa o cara chegar. Não, calma aí. Deixa não, eu já tô avisando desde já. Você não quer o Tite, não? Eu quero o Tite.